e depois iremos retornar para a leitura do capítulo 5. Iremos dividir assim a leitura desses dois capítulos, que serão o texto da pregação nesta tarde. Abramos as nossas Bíblias em Juízes capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4 e interromper a leitura com o cântico do Salmo 119, primeira estrofe. Depois iremos continuar com o capítulo 5. Assim nós lemos a palavra do Senhor. Juízes capítulo 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo. Porém, não será tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após ele. E Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Hobab, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele,
e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Podemos agora ler o capítulo 5. Assim continuamos a leitura. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. Donde se ouve o estrondo de flecheiros entre os lugares, donde se ouve o estrondo dos flecheiros entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo. Aos que restaram, fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque. E depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. E como Isacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhões do coração. Gileade ficou além do Jordão. E Dan, por que se deteve nos navios? Azer se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Então, os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Severamente amaldiçoai aos seus moradores.
porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. A água pediu ele, leite lhe deu ela. Em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores a sua direita. E matou a Sísera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali caiu, morto. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Sísera, despojos de estofos coloridos, despojos de estofos coloridos bordados, de estofos coloridos bordados de ambos os lados como despojo para os pescoços. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol que sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Até aqui. Nós vamos orar. Ó Deus Pai, acabamos de ler como a Tua palavra nos fala sobre as Tuas grandezas. Acabamos de ver como o Senhor trabalhou na vida do Teu povo e ainda trabalha. Como Tu és grande, Senhor. E domingo após domingo temos ouvido a mensagem da Tua palavra à nossa vida, de que não há como nós deixarmos a Ti sem sofrermos dano. Não há como nós deixarmos de olhar para a Tua grandeza, esta Tua grandeza, sem ficarmos como que loucos, tolos. Ó Deus Pai, tem misericórdia de nós. Que a nossa mente e o nosso coração estejam em Tuas mãos e que Teu Espírito nos conduza em todos os nossos caminhos com a Tua palavra como uma lâmpada para os nossos pés. Guia-nos na verdade, Senhor. Não permitas que nós saiamos e nos desviemos da Tua verdade. E oramos assim em nome de Jesus Cristo, pedindo o auxílio do Teu Espírito. Amém. Meus amados irmãos, no domingo passado nós tivemos uma exposição do capítulo 3 do livro de Juízes, e nós vimos como Deus, Ele em sua providência, isso ficou muito claro, Deus em sua providência, Ele agiu em prol do seu povo, Ele libertou Israel e claramente mostrando que Ele fez isso conforme a sua providência. E isso ficou claro porque Deus, Ele, como com as suas mãos e domínio, Ele dominou até mesmo os inimigos de Israel, de maneira que Ele fortaleceu o inimigo de Israel e fez com que o inimigo de Israel, com tão grande, tão força, oprimisse Israel a ponto de enfraquecer Israel. E aí Deus, Ele levantou um homem, segundo a sua providência, Eude, e levantando Eude, o Benjamim, o filho da mão direita, que matou o inimigo de Israel com a mão esquerda. E assim nós vimos como Deus, Ele opera na sua providência, usando os caminhos dos homens, usando a nossa vida, a maneira como nós trabalhamos. Deus, Ele está por cima disso. Ele está nos guiando. Até mesmo quando nós estamos pensando sobre se realmente Deus está vendo as coisas que estão e como estão acontecendo. Foi o caso de Sangar, e que um cananeu, provavelmente adorador e pagão, adorador de um Deus de Canaã, ele foi levantado, de alguma maneira se levantou para defender Israel e libertar Israel dos seus inimigos. Isso ficou claro
que a mão de Deus estava por trás de todas as coisas, inclusive quando um pagão, um inimigo de Israel, do povo inimigo de Israel, ele se levanta para defender Israel. E como nós vimos, de uma maneira nada convencional, nenhuma tática de guerra, nenhuma arma, simplesmente com um instrumento de agricultura ou pecuária, ele se levantou para defender Israel. O que nós vimos é que Deus ele trabalhou de modo extraordinário para livrar o seu povo. Quando nós olhamos para o capítulo 4 e capítulo 5, não é diferente. Deus ainda ele continua a mostrar os seus caminhos extraordinários. Na verdade, muitos entendem que a última narrativa, o último conto, que é de Sangar, que realmente é de fato extraordinário, além da conta, porque não se esperaria que um homem como um cananeu se levantasse para fazer isso. Esse, na verdade, já é uma apresentação do que irá acontecer no capítulo 4 e capítulo 5. É quando Deus também, extraordinariamente, ele se levanta para libertar Israel, só que de uma maneira diferente de como foi feito no capítulo 3. Enquanto que no capítulo 3, Deus nos deu uma mensagem sobre a sua providência e trabalha por caminhos escuros, caminhos que nós não conhecemos. Deus, ele no capítulo 4 e capítulo 5, ele mostra um caminho extraordinário, mas um caminho em que ele vai revelar agora a sua justiça. Deus agora ele vai se revelar como o verdadeiro juiz de Israel. Nós estamos já ouvindo algumas mensagens no livro de Juízes. Nós já conhecemos, de certa maneira, que o livro de Juízes, ele é conhecido como um livro em que Deus ele levantou homens para libertar Israel dos seus inimigos. Só que no capítulo 4 e capítulo 5, Deus ele vai chegar ao ponto de mostrar com toda clareza a Israel, e é essa mensagem que Deus está dando ao seu povo, de que mesmo quando Deus ele levanta homens para fazer esse trabalho, líderes para liderar a sua igreja, para conduzir o seu povo, mesmo que ele use disso, Deus ele mostra com toda clareza que nenhum desses homens, nenhuma dessas coisas que ele usa como instrumento, vai substituir o seu papel como o salvador da igreja. Deus mesmo é o juiz da sua igreja. Ele é quem liberta Israel, o seu povo, a igreja, dos seus inimigos. E ele faz isso como que apresentando duas faces. Porque Deus ele se levanta como juiz, e como juiz ele vai livrar e salvar o seu povo, mas ao mesmo tempo ele livrando e salvando o seu povo, ele vai condenar os seus inimigos. É como se em uma única ação, Deus ele revela dupla face. Ele revela a sua misericórdia para com os seus escolhidos e ele revela a sua justiça, na verdade, a sua ira, a sua vingança contra os seus inimigos e inimigos do seu povo. E é assim como nós vamos ver hoje Deus como sendo o juiz de Israel. Deus, ele se levanta para julgar, ele revela o seu amor ao seu povo e também revela a sua justiça e condenação a Israel, aos seus inimigos. A primeira coisa que nós devemos ter em mente aqui é que Deus ele revela a sua justiça como o juiz de Israel, ele se revela como o juiz por meio da sua palavra. A estrutura que nós encontramos do verso 1 ao verso 14 vai nos revelar essa verdade de que Deus ele revela-se como juiz e ele governa como juiz pela sua palavra. O início do relato começa como normalmente todo o relato, todo o ciclo, como nós vimos no domingo passado, começa que é uma estrutura normal dentro do livro de Juízes. E que Israel ele peca e por causa do seu pecado ele recebe um castigo de Deus. E aí Deus ele se levanta mais uma vez para a expressão que é usada aqui é para vender o seu povo aos seus inimigos. É Deus quem faz isso. Por várias vezes a maneira de falar, a forma de dizer
é de que é Deus mesmo que está tomando Israel e está entregando nas mãos dos seus inimigos. E isso aconteceu algumas vezes, como já vimos. Deus ele entregou, por exemplo, Israel nas mãos de um rei muito cruel, e que logo no primeiro capítulo, no segundo capítulo, que ele cortava os dedos, os polegares das mãos e dos pés dos seus súditos, daqueles a quem ele estava governando sobre eles. E esse rei, ele fazia esses súditos comer das migalhas que caíam da sua mesa, com os polegares cortados. Então, conhecidamente, era um rei cruel. Depois, Deus ele entregou o seu povo a um rei que ficou conhecido como o rei duplamente cruel. É aquele rei da Mesopotâmia, que ele vem da Mesopotâmia e ele vai conquistando do norte ao sul. Ele vai conquistando Canaã e ele vai tomando essa fama, Cusã, o rei que é duplamente cruel, Cusã-Risataim. Ou seja, realmente ele era conhecido pela sua crueldade. Se os reis eles eram cruéis, esse rei ele era 2 vezes mais. Mas agora, quando nós vemos aqui, quando Deus ele vende Israel a Jabim, é o rei agora Jabim, ele vende a Israel a Jabim, que era o rei, mas o texto agora enfatiza que a opressão sobre Israel tinha um nome que era Sísera, era o general de Jabim. Ele de fato era um general perverso, e não só perverso, mas diz o texto que ele era um general que tinha 900 carros de ferro. Talvez para nós hoje, dizer que um rei tem 900 carros de ferro, você vai dar uma risada. Porque diante dos tanques e aviões que nós temos, 900 carros de ferro não é nada. Mas diante de quem tem espada, lança e escudo, 900 carros de ferro é muita coisa. O texto faz questão de enfatizar não só que ele tinha carros de ferro, que não era um uso comum na época. Não era um uso comum. Vale lembrar aqui que quando Deus libertou Israel de Faraó, fala dos carros de ferro de Faraó, como que Faraó tivesse grande poder em sua época. Então, os carros de ferro aqui representam, de fato, um grande poder do inimigo. E não era só 10, 20, 30 carros de ferro, eram 900 carros de ferro. Ou seja, a quantidade para essa época de carros de ferro era muito grande. Era realmente um general. Era um rei que tinha um general que cuidava da sua guerra e para vencer os seus inimigos. E esse general, ele tinha 900 carros de ferro. Ou seja, eles imprimiam realmente uma violência. E se você observar, o texto ele até enfatiza isso. Porque ele diz que tinha 900 carros de ferro e que ele julgava Israel com muita força. Ele imprimia força em Israel. Diz que Sísera, verso 2, era o capitão do seu exército. E diz assim no verso 3, por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel com 900 carros de ferro. Isso fica claro que o texto está querendo dizer é que esse inimigo de Israel, ele tinha um poder e uma superioridade sobre Israel muito grande, era incomparável ao exército de Israel, ao que Israel tinha. Era incomparável. Era praticamente você olhar para um exército diante do qual você poderia dizer, é invencível, nós não temos como vencer essa guerra. Nós não temos como vencer esse rei, que já diz, 20 anos, por 20 anos. O que é que nós vamos fazer diante de um general que nos oprime por 20 anos com 900 carros de ferro? Até aqui tudo parece normal, porque é assim como os textos sempre apresentam: Israel peca, Deus ele levanta um povo para subjugar Israel e vende Israel a esse povo. Mas quando começa o verso 4, ele começa de uma maneira diferente. Parece até que teve um lapso aqui, uma quebra. Porque o que é esperado é que agora venha alguma solução. Israel pecou, Deus está punindo Israel.
Mas o que nós estamos acostumados a ver é que agora o povo está esperando, o próprio povo de Israel poderia dizer isso. Nós estamos esperando agora que Deus ele levante algum libertador. Não dá mais para aguentar. É uma opressão muito grande, é violenta essa opressão. Só que aí o texto ele não apresenta um libertador. Ele não fala de um libertador. O verso 4 começa dizendo assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ou seja, fugiu completamente do que nós iríamos esperar que acontecesse. E que provavelmente Israel estava esperando também. O relato dos versos 4 e 5, ele inicia aqui então esse algo tão extraordinário. Porque fala de uma mulher que estava sentada debaixo de árvores, fala aqui das palmeiras. Ela então falava a Israel e Israel ia se consultar com ela. E nós sabemos quem é essa mulher, é conhecida, a própria Bíblia fala, e nós sabemos que ela é Débora. Débora ela é conhecida no meio evangélico por ter sido uma juíza em Israel. É assim como normalmente se fala sobre Débora, que Débora foi um dos juízes que foi levantado por Deus em Israel. Mas muita coisa do que se fala sobre Débora se fala sem muita base na própria Bíblia. Se fala que Débora foi juíza, mas a fala que é trazida sobre Débora não tem base suficiente para dizer que Débora foi de fato uma juíza. As únicas passagens que falam sobre Débora na Bíblia é exatamente o capítulo 4 e o capítulo 5. E só o capítulo 4 é que cita Débora 2 vezes, porque o capítulo 5 é Débora falando sobre ela mesma. E aí, o que é que essas duas passagens falam sobre Débora? Fala que Débora, ela julgava Israel, e a maneira como ela julgava é que as pessoas subiam a ela para juízo. Você pode ler isso claramente no versículo 5, porque diz assim: ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora. Era um lugar conhecido de fato, que lá havia uma mulher que estava falando a Israel. Por isso o lugar ficou conhecido como as palmeiras de Débora. As palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Nós precisamos parar aqui e entender, dentro do contexto de Juízes, o que é julgar? O que é julgar em Juízes? Há duas formas de falar sobre julgar dentro do próprio livro de Juízes. A primeira delas é a mais conhecida, que é a ação de libertar. Quando diz assim que fulano julgou Israel por tantos anos. E que nós já ouvimos isso, já vimos Otiniel, já vimos Eude. Ou seja, o que esses homens fizeram é que eles foram levantados como juiz em Israel, mas como que um líder militar. Eles foram para lutar. Tanto Otiniel, como Eude, como Sangar, eles se levantaram em Israel para lutar. É claramente um ofício militar de alguém que vai se levantar para ir para uma guerra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre julgar no livro de Juízes é um entendimento de alguém que se levanta para lutar. É um líder que se levanta para ir a uma guerra. Essa é uma maneira de falar no próprio livro de Juízes sobre julgar. A outra maneira de falar, que não é muito popular no livro e que aparece só 2 vezes, é quando que julgar é você estabelecer o que é certo e o que é errado. É você de fato discernir as coisas. Se alguém chega com uma questão, então você vai analisar a questão e vai dizer o que é certo e o que é errado. Não é mais um contexto militar de uma luta, mas é alguém que está dizendo o que pode estar certo e o que pode estar errado. Como eu disse, aparece 2 vezes isso no livro de Juízes. Uma delas é falando sobre o próprio Deus. No capítulo 11, verso 27, fala que Deus ele vai julgar entre Israel e os filhos de Amon. Ele vai observar e ele vai julgar dizendo de quem é o direito. Quem é que está certo? Quem é que realmente tem a justiça?
Ou seja, é o sentido de julgar como você estabelecer a justiça, estabelecer o que é o direito. A outra passagem que fala nesse sentido de julgar é exatamente a passagem de Débora. É o capítulo 4. Porque quando o verso 5 fala que ela julgava Israel e que subiam a ela para... 4 fala que julgava. E no verso 5 fala que subiam a ela para juízo. Essa maneira de falar de que ela julgava e que subiam a juízo não é a mesma maneira como foi com Otiniel, como foi com Eude, como foi com Sangar. Débora, na verdade, ela estava julgando Israel como quem estava dizendo o que poderia ser certo e errado. Ela estava sendo consultada. Levavam as causas a ela e ela dizia o que era certo e o que era errado. E aí, como o texto fala que ela era uma profetisa, aquilo que ela julgava e discernia era uma inspiração divina. Ela estava dizendo, ela recebia a causa, ela era consultada, e aí ela dizia o que era certo e o que era errado com base na inspiração divina, na palavra de Deus. Então, quando nós entendemos qual era o papel de Débora, aqui no capítulo 4 e no livro de Juízes, nós não entendemos que Débora ela era uma juíza de Israel. Não nos moldes daquilo que nós entendemos que como foi com Otiniel, com Eude, com Sangar e até Sansão. Ela não era juíza em Israel. Ela não era. Ela servia como a porta-voz da palavra de Deus para julgar no sentido de dizer o que era certo e o que era errado. E há uma outra coisa aqui que nós precisamos também destacar. O texto diz que Débora, ela estava sentada nas palmeiras, era até o lugar em que ela ficava. Nos dias dos juízes, havia também outros tipos de juízes. Se você for ao livro de Ruth, você vai encontrar no capítulo 4 de Ruth, um momento em que os anciãos da cidade, eles se sentam à porta da cidade para julgar as causas que lhes eram levadas. Então, esses eram os juízes de Israel que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 16, verso 18. De que Deus estabeleceu juízes nas cidades, e esses juízes, eles realmente tinham um poder judicial. Eles tomavam decisões e davam sentenças. Só que duas coisas. Primeiro que esses juízes, eles ficavam à porta da cidade. O que era o caso muito diferente de Débora. Débora ficava em um lugar específico. Ela não ficava nas portas da cidade. E segundo lugar, que esses juízes, eles davam sentenças oficiais às quais as pessoas deveriam obedecer, como quem obedece a um juiz. Esse também não era o caso de Débora. As pessoas obedeciam a Débora porque ela estava sendo inspirada por Deus para dizer o que era certo e o que era errado. Não porque ela era uma juíza da cidade e tinha um poder judicial em suas mãos. Então, em todo caso, analisando bem o que nos diz essa passagem, nós não podemos entender que Débora, ela não era nem uma juíza em termos de no sentido militar, uma comandante que liderou uma guerra, como também não era uma juíza que tinha poderes judiciais e assim oficialmente ordenava as coisas em Israel. Ela não era. Com tudo que nós estamos vendo aqui, analisando, Débora, ela não era juíza em Israel, nos moldes como nós conhecemos e como nós estamos vendo. Agora, isso quer dizer então que Débora ela não exerceu nenhuma liderança em Israel? Não. Não quer dizer isso. Oficialmente, Débora ela não foi uma juíza em Israel. Ela, de fato, ela não foi alguém que tinha uma sentença, um poder em suas mãos, nem militar e nem judicial. Mas isso não quer dizer que Débora ela não foi liderança em Israel. Ela foi sim liderança em Israel. Ela liderou Israel não como juíza, mas como portadora da palavra inspirada e profética de Deus. Débora ela serviu aqui como guia. Ela foi guia em Israel. E nesse sentido, em que ela tinha a palavra profética, ela serviu sim como líder em Israel.
Mas aí nós precisamos entender mais sobre o livro de Juízes. Porque o que muitas pessoas já queriam e poderiam querer legitimar Débora como sendo uma mulher que ele iniciou um ministério feminino na igreja, como se sendo uma líder dentro da igreja, isso não é verdade. Em nenhum sentido, no sentido de que ela era juíza, isso não é verdade. Mas também não era verdade de que pelo fato que ela estava trazendo a palavra de Deus profética e guiando Israel, que é o que ela diz no capítulo 5, que ela viu a situação de Israel e se levantou como mãe de Israel, para cuidar de Israel. Nós também não podemos concluir que Débora ela foi que começou o ministério feminino na igreja e por isso nós poderíamos ordenar mulheres aos ofícios, à liderança da igreja. Nós também não podemos concluir isso. E por que nós não podemos concluir que aqui, mesmo Débora sendo profetisa, guiando Israel, ela não é uma líder no sentido oficial da palavra? Por que nós não podemos concluir isso? É porque nós podemos concluir por causa do próprio contexto do livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é marcado, o tempo de Juízes é marcado por uma frase que aparece no livro mais de uma vez, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. O que era o tempo de Juízes em Israel? O tempo de Juízes em Israel era uma bagunça política, era uma bagunça moral, era uma bagunça espiritual. Nós não podemos tomar nenhum juiz em Israel como modelo de liderança, a não ser o primeiro, que foi Otiniel. E Deus propositalmente colocou Otiniel como o primeiro, não para mostrar o poder e o caráter de Otiniel, mas para mostrar o poder dele, de como é o poder de Deus. Mas nenhum outro juiz em Israel pode ser tido como um líder. As crianças às vezes aprendem como se Sansão fosse de fato um herói. Sansão foi adúltero. Sansão foi desobediente às leis de Deus. Ele comeu carne de mortos. Sansão, ele nunca foi modelo em Israel. Nenhum outro líder foi modelo em Israel. Nenhum outro. E se nenhum outro líder, nenhum juiz foi modelo em Israel, Débora também não serve para ser nenhum modelo de líder no povo de Deus. O que nós precisamos entender é que Deus ele levantou uma mulher aqui para guiar Israel, e nesse sentido sim, ser líder em Israel, mas ele fez isso não foi para fundamentar um ministério feminino. Mas, na verdade, ele fez isso primeiro, para envergonhar Israel. Débora, como mulher, ela foi levantada aqui como um guia, como um líder em Israel, para envergonhar a falta de liderança masculina em Israel. É isso que está sendo mostrado aqui. Ela envergonhou os homens. Ela se levantou por mãe em Israel porque não havia pai. Não havia quem estava em Israel, um homem que se levantasse para defender o seu povo. Não havia. E por isso ela foi levantada. Na verdade, no capítulo 5, poeticamente ela fala que ela se levantou, mas ela foi levantada por Deus. E ela foi levantada por Deus para dar ordem aos homens e com isso envergonhar os homens e envergonhar Israel. E mostrar que a situação de Israel não era boa. Israel não estava vivendo um momento espiritual que poderia dizer: olha o povo de Deus como ele anda bem, olha a aliança de Deus. Israel estava envergonhando a aliança de Deus. Esse é o contexto aqui de Débora sendo juíza, para julgar o que é certo e o que é errado. Segunda coisa, é que Débora ela foi levantada, além de ser para a vergonha de Israel, e até mostra isso porque Baraque ele fica mostrando a fraqueza humana, eu só vou se você for. Débora também ela foi levantada para que o crédito da libertação de Israel não fosse para Israel. Para que Israel visse que quem libertou o seu povo das mãos de Císera, esse general poderoso, violento,
quem libertou o seu povo não foi nenhum homem, não foi nenhum comandante militar. Quem enfrentou um homem que tem 900 carros de ferro e que com a sua mão violenta oprimia Israel, foi o próprio Deus quem se levantou, porque ele levantou uma mulher para falar, para dar ordens, para dizer o quê? Para dizer o que um general humano diz, como nós devemos fazer numa guerra. Foi para isso que Débora estava lá. Débora estava lá para ouvir as ordens de um rei e dizer assim, ó, vai, faz isso que o rei está mandando fazer isso. Não foi assim. Débora, ela foi levantada como profetisa para dar ordens que vinham de Deus. Essas foram as palavras dela para Baraque. Porventura o Senhor Deus de Israel, no verso 6, não deu ordem? Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Quem realmente se levantou para julgar Israel? Não foi Otiniel, não foi Eude, não foi Sangar, não foi nenhum outro. Quem se levantou para julgar Israel foi Deus. E Deus se levantou para julgar Israel, para libertar Israel dos seus inimigos, apenas com a sua palavra, dizendo, vai à guerra, toma 10 mil homens contigo, vai ao monte. Ou seja, Deus, ele se levantou como o general do seu povo que dá ordens às batalhas. Foi o próprio Deus. Débora aqui como profetisa é um sinal de que foi a palavra de Deus que livrou Israel. Segunda coisa, é que na segunda parte do verso 14, fala que Baraque, ele ouviu as ordens, e ele saiu. E agora nós temos o contexto da batalha mesmo. E o que nós entendemos disso é que Deus, ele não só se levantou como juiz de Israel com a sua palavra, mas nós veremos que Deus, ele se levantou para libertar Israel com o seu poder. Baraque quer dizer relâmpago. É o relâmpago de Deus. É o que quer dizer Baraque. E se você observar a narrativa de como ela fala sobre como foi a guerra, diz aqui que Deus, ele venceu aqui Sísera. O Senhor derrotou, versículo 15... O Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Ou seja, Baraque, ele saiu à guerra. Débora disse que iria com ele, ele foi para a guerra. Só que quando ele chega lá para guerrear, acontece que não é ele que derrota Sísera. Quando ele chega lá para o monte, ele sobe ao monte, então tinha um ribeiro ao redor do monte. Naquela época do ano estava seco esse ribeiro, por isso os carros de ferro estavam posicionados lá no monte. E aí diz que foi Deus quem derrotou a Sísera. Na verdade, a palavra é mais específica ainda, porque enquanto que está dizendo aqui que derrotou, literalmente diz no original que confundiu. Derrotar aqui é uma conclusão, é uma interpretação. Na verdade, Deus confundiu a Sísera. A palavra que diz lá é confundiu. E aí nós nos perguntamos, como assim confundiu Sísera? O que aconteceu que Deus fez para confundir a Sísera e aí ele ser derrotado? O que foi que aconteceu? Nós podemos entender, mais ou menos, porque no verso 17 diz que ele fugiu a pé. Por que Sísera fugiu a pé? Agora nós podemos ir para o capítulo 5 e entender. Porque no capítulo 5, verso 21, parece que Deus fala que os céus estavam gotejando. E que caiu água. E que tempestades caíram. O que aconteceu, muito provavelmente, é que naquela época do ano em que o ribeiro estava seco, Deus fez cair uma tempestade que tornou impossível com que os carros de ferro de Sísera continuassem na batalha. E por isso Sísera, ele desceu do seu carro e o texto diz, 2 vezes, que ele saiu a pé.
Ou seja, como é que Deus venceu a Sísera? Como é que Deus venceu os exércitos, os carros de ferro de Sísera? Ele trouxe uma tempestade, ele enviou o relâmpago, que foi Baraque, representando de fato o seu poder que está nos céus e na terra. E aí ele fez cair a tempestade e os carros de ferro foram aniquilados. Não tinham mais poder. O que antes era um terreno seco, agora era lama. De maneira que Sísera teve que fugir a pé. Então a primeira coisa que a segunda parte do texto nos mostra é que não foi Baraque, apesar dele ser enviado, não foi Baraque que venceu os 900 carros de ferro de Sísera, mas foi Deus mesmo, com o seu poder, ele abriu os céus, enviou uma tempestade e Sísera foi confundido. Segunda coisa, é que o texto diz que Sísera ele já foi encontrado morto por Baraque. Baraque nem venceu os seus carros e nem matou Sísera. Ele foi encontrado morto. A história agora conta, o texto conta agora que Sísera chega na casa de Jael, mulher de Eber. E aí ele chega pedindo água. Ela dá leite. Ela não dá água, ela dá leite. E ela dá uma coberta a ele. E o que Jael, a trama toda, é que Jael, ela na verdade está criando um terreno para que Sísera pudesse confiar nela, de maneira que ele pudesse dormir, confiando nela, e aí ela fazer o que ela estava pretendendo fazer, como nós vimos que o texto narra. E que ela pegou uma estaca da tenda e ela cravou essa estaca na fonte de Sísera. Ou seja, aí o texto conduz da seguinte maneira, de que quando Baraque está procurando Sísera, ela chega a Baraque e diz, olha, vem ver o homem que está lá. Vem ver o homem que você quer. E aí, quando ele chega, o texto diz que ele estava caído morto. O que nós concluímos disso, porque é o que conclui também o capítulo 5, é que Deus, mais uma vez, ele levantou uma mulher com uma estaca de uma tenda, não tinha uma arma, não tinha um instrumento de guerra, uma estaca de uma tenda, e essa mulher, com sua sabedoria, ela conseguiu conquistar o inimigo violento e o matou. Não foi Baraque, não foi um juiz, não foi um general, não foi um rei, não foi um guerreiro, foi Deus, por meio de uma mulher. Ele mostrou a fraqueza de Israel, mais uma vez. E ele mostrou a Israel que quem liberta o seu povo, a sua igreja, quem protege a sua igreja, quem faz a sua igreja avançar, é aquele que diante dele os montes estremecem, aquele que os céus diante dele derramam águas, e que até Sião, treme diante dele. Treme diante dele. Ou seja, Deus é o verdadeiro juiz que julga Israel, liberta o seu povo, salva a sua igreja, sujeita todos os seus inimigos, coloca os seus inimigos de modo humilhado por uma mulher, na verdade duas, Débora e agora vem Jael. Duas mulheres se levantaram em Israel para ser um instrumento nas mãos de Deus, para libertar o seu povo das mãos dos seus inimigos, e um inimigo violento. Quem fez isso? Deus. Deus com o seu poder. Terceira e última coisa, é que o capítulo 5, ele é uma forma poética de recontar aquilo que aconteceu no capítulo 4. Ele, na verdade, é um canto em que fala sobre como foi que aconteceu, tudo o que aconteceu na narrativa do capítulo 4. E o que esse capítulo 5 está nos mostrando é que Deus, como juiz de Israel, em que ele se levanta com a sua palavra para libertar Israel, ele se levanta com o seu próprio poder e força, ele também se levanta como o vingador. Deus vinga. Deus, ele tem vingança. Nós não entendemos muito bem em nosso contexto o que é vingança. Seja por não fazer e não tomar vingança, seja por fugir dela, ou seja, por fazer a vingança. As duas coisas.
Em nossa sociedade, a palavra vingança, ela até soa mal aos nossos ouvidos. Era até tido como se fosse um palavrão, alguém tomar vingança. A palavra vingança. Nós vamos aprender aqui hoje o que é vingança e como é que a vingança deve ser tomada. O que nós vemos é que, primeiro, no capítulo 5, no verso 2, o próprio capítulo começa a celebrar a vingança de Israel. Porque diz assim: cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ou seja, o que está sendo cantado aqui é que Deus, ele levantou o seu povo, ele fez Israel se levantar para tomar vingança dos seus inimigos. O povo é conclamado a louvar ao Senhor, por quê? Porque a vingança, ela foi tomada. Mas não foi Israel que de fato vingou. Não foi Israel. Apesar de os homens e as mulheres em Israel tomarem para se levantar a vingança, os versos 4 e 5 mostram claramente que quem estava tomando vingança era o próprio Deus. Porque diz assim: ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o caminho de Edom, a terra estremeceu. Ou seja, Deus viu Israel sendo oprimido, Deus se levanta de Seir, que era onde estava o acampamento de Israel, se levanta de Seir e vai ao campo, em direção aos seus inimigos. E aí a terra estremece, os céus gotejam e as nuvens gotejaram água. Os montes se estremecem diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Ou seja, Deus foi quem se levantou para vingar Israel. E como foi que isso aconteceu? Porque os versos 6 dizem que nos dias de Sangá, filho de Anate, e nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Ou seja, Israel estava totalmente desbaratinado. Não sabia o que fazer. Sendo oprimido por um inimigo forte e violento, Israel não sabia para onde ir. Não tinha nem armas de guerra, porque os versos depois diz assim, no verso 8: e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas, via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Ou seja, cadê a espada? Cadê a lança? Cadê o escudo? Não tinha Israel. Israel estava totalmente desprevenido, totalmente entregue aos seus inimigos. E aí Deus, ele se levanta como juiz de Israel e ele vem para julgar os seus inimigos. Deus, ele se levantou com o seu amor, a sua misericórdia para com Israel, para com a sua igreja, mas ele se levantou com a sua justiça, a sua vingança contra os inimigos da sua igreja, contra os seus inimigos. Agora nós podemos dizer que Deus, ele se levantou como juiz em Israel para julgar, mas não mais com julgar para ser um general militar, mas ele se levantou para julgar como um supremo juiz que vai dizer o que é certo e o que é errado, que vai louvar o bem e que vai punir o mal. Ele se levantou para julgar porque ama Israel, a sua igreja, e por isso liberta o seu povo, mas ele também se levanta para julgar, para exterminar os seus inimigos. Ele levanta os legisladores, ele levanta uma mulher, e aí as palavras são: de onde se ouve o estrondo dos flecheiros? Ou seja, onde é que está a guerra? Onde foi que aconteceu a guerra? O verso 11. Entre os lugares onde se tiram águas, está lá, os ribeiros. Foi lá onde a guerra aconteceu. Ali, falai da justiça do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Israel foi salvo. Eles não poderiam sair nem nas portas, oprimidos. Israel agora, porque a justiça de Deus se levantou,
puniu os inimigos de Israel, porque Deus vingou, Ele tomou vingança dos inimigos de Israel. Israel agora, ele pode vir às portas. E aí diz, desperta, desperta, Débora, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva presos os teus cativos. Tu, filho de Abinoão, vai, podes ir. A guerra terminou. A batalha foi terminada, já acabou a batalha. Não tem mais Sísera e os seus 900 carros de ferro. Não tem mais, pode ir. A vitória já foi alcançada. Mas tem uma questão aqui, irmãos. Deus realmente ele se levantou com a sua palavra, com o seu poder, com a sua justiça, para julgar e livrar Israel, para salvar Israel. Aqui. Mas os inimigos voltaram. Se você continuar a leitura do capítulo 6, você vai ver novamente. Capítulo 6, verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os inimigos voltaram. Israel novamente passou a ser subjugado. Passou vários anos debaixo dos seus inimigos. O que isso nos mostra é que Deus ele levantou-se aqui como juiz nesse exato momento da história da redenção, em que Israel estava vivendo uma bagunça espiritual, vivendo um momento político, moral, sem precedentes em Israel. Mas Deus fez isso, não porque ele iria terminar a sua justiça aqui, não porque Israel iria ver a justiça de fato de Deus sendo feita aqui, mas porque Deus estava dizendo ao seu povo que Ele é quem se levanta contra os inimigos da sua igreja, mas os inimigos da sua igreja não são exércitos, não são reis, não são guerreiros, não são generais. Os inimigos da igreja, os verdadeiros inimigos da igreja, são aqueles que o apóstolo Paulo, sobre os quais o apóstolo Paulo fala, que são principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Ou seja, quem na verdade estava sendo inimigo de Israel naqueles dias, não era Sísera. Quem estava sendo inimigo de Israel naqueles dias era a própria idolatria. Porque foi por causa da idolatria que Israel foi vendido e entregue nas mãos de Jabim. E sempre foi assim. Deus ele está mostrando que os inimigos da igreja são inimigos espirituais e que esses inimigos espirituais é Deus quem vence e Deus liberta a sua igreja, os seus amados, os seus escolhidos desses inimigos. Ele liberta com a sua palavra, ele liberta com o seu poder e ele liberta com a sua justiça. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15, ele diz assim: havendo riscado a cédula, falando do Senhor Jesus Cristo, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O que Deus está dizendo é que a sua revelação de amor a Israel, à sua igreja, aos seus escolhidos, ao seu povo, e a sua vingança aos seus inimigos, ela acontece no campo espiritual, e quem realmente fez isso foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque na cruz ele libertou você dos seus pecados, ele libertou você da idolatria, ele libertou você da escravidão do pecado, e aí ele trouxe a sua vingança contra os seus inimigos. Aí diz, ele expôs publicamente a eles e triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Essa foi a dupla face de Deus. A cruz do Calvário, quando Deus levantou-se para mostrar a sua misericórdia e ao mesmo tempo ele trouxe juízo e vingança contra os seus inimigos.
Quem são os nossos inimigos? São aqueles que foram envergonhados na cruz do Calvário. E quem é o nosso libertador? Quem realmente mostra misericórdia e amor? Quem nos vê como viu Israel, sem armas, sem escudo, sem espada, sem lança, sem ter como lutar contra o seu inimigo, sem ter como vencê-lo. Olhar para ele e dizer, ele é grande demais para mim, eu não posso vencer esse inimigo. Quem foi que foi levantado como verdadeiro juiz? Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Filho de Deus. Deus levantou o seu Filho para libertar Israel, a sua igreja, o seu povo. Eu quero terminar trazendo duas implicações aqui. A primeira delas é que, se você observar, há um momento no capítulo 5, em que ele fala sobre a igreja se levantando com o Senhor. Ele começa falando, na verdade, no capítulo 5, que Israel estava se levantando para fazer vingança com Deus, para julgar os inimigos. Mas aí no verso 16 e 17, no verso 23, ele chama a atenção a um fato de que diz assim: por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou além do Jordão. E Dan, por que se deteve nos navios? Azer se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. Aí no verso 23, amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Severamente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos. O que está acontecendo aqui? É que esse texto mostra dois lados. Ele mostra aqueles que se levantaram para ir à guerra, e eles abraçaram a causa, quando Baraque foi para a guerra, enviado por Deus pela sua palavra. Houveram aqueles que realmente se levantaram e foram com ele. Mas aconteceram que também outros ficaram. E cita aqui, diz que Dan, Gileade, e fala que Meróis, eles ficaram olhando. Um foi cuidar do seu rebanho, um foi para frente dos mares, ficou olhando para os mares, enquanto Israel estava batalhando. Porque diz assim no verso 18, Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Ou seja, você tem Israel, um povo só, mas dentro desse povo você tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que vão se levantar para lutar a batalha, e tem aquelas pessoas que não se levantaram e ficaram apenas observando. E aí Deus usa uma palavra forte. Ele diz assim, amaldiçoai, porque não vieram ao socorro do Senhor. Amaldiçoai. Você pode imaginar que Deus está dizendo à sua própria igreja que aqueles que não se levantam com a igreja, aqueles que não se unem a ela, aqueles que não botam suas forças para ir em frente, para ir às ordens de Deus, para ouvir a sua palavra e caminhar, marchar, porque o general está ordenando, está dizendo, marche, vai à guerra. Deus está dizendo, amaldiçoai. O que eles ficaram apenas olhando. O que isso nos diz é que só há dois lados aqui. Ou nós lutamos a batalha do Senhor, como igreja, juntos, como um só corpo, ou nós vamos ser amaldiçoados, porque nós ficamos olhando, e nós vemos os nossos irmãos dando o seu sangue, dando a sua vida, pelo amor da batalha contra os inimigos da igreja, contra os inimigos de Deus, porque ama o povo de Deus, porque ama o Senhor, porque ama a sua palavra, que não mede esforços para entregar a sua vida, para gastar o seu tempo, gastar o seu dinheiro, gastar as suas energias, para viver a vida da igreja como de fato um exército unido, que sabe que tem um inimigo que é grande, que é forte, mas que vai,
que segue as ordens de Deus. Aqueles que não vão, eles serão amaldiçoados por Deus, porque não obedeceram a sua voz. Então qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar nisso? Espero que o seu lugar não seja daqueles que estão olhando, daqueles que não estão vendo, que apenas estão vendo, como os moradores de Meróis, como Gileade, como Dan, como Azer, que se sentou à beira do mar para ficar assistindo. A igreja lutando, a igreja tentando sobreviver, a igreja tentando viver a vida da igreja, pelo amor a Deus, e alguns ficaram olhando. Que esse não seja o seu lugar, porque Deus, Ele irá se levantar para julgar os seus inimigos, mas Ele vai julgar também aqueles que não se levantaram. Ele amaldiçoa aqueles que não se levantam. Segundo lugar, aqueles que estão na luta. Aqueles que sabem que a luta pelo Evangelho não é fácil, que abraçam o Evangelho a todo custo, que se unem à igreja e que vai à guerra. Parece muito difícil, realmente. Parece que os nossos inimigos são maiores do que nós. Às vezes até parece que nós não vamos suportar. Nós não encontramos forças, não encontramos armas, não suportamos o peso dos nossos inimigos, porque de fato são inimigos poderosos. A Bíblia fala que são potestades, que são inimigos poderosos, que o arcanjo Miguel, ele nem ousou afrontar Satanás, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua inimizade, reconhecendo o seu domínio. A palavra que nós temos do Senhor, do nosso general, do nosso verdadeiro juiz, que se levanta com a sua palavra dizendo, vai, é quando ele diz, ouçam as minhas ordens. Vocês se lembram das palavras que Débora, ela disse a Baraque? Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, talvez temeroso, olhando uma mulher liderando sobre ele, desesperado, querendo libertar Israel, diante do inimigo forte, poderoso, ele ouviu, vai, porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Não é fácil ser igreja. Não é fácil viver a igreja. Mas nós não podemos desistir. Não podemos. Veja o que Hebreus nos fala sobre a nossa luta. Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. É assim que nós ouvimos da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu nas mãos dos seus inimigos. Ele correu com paciência, esperando de Deus, e se assentou à destra do trono de Deus, suportando todas as contradições dos pecadores contra si mesmo. Por isso não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, porque vocês não estão resistindo ainda até o sangue, combatendo contra o pecado. Portanto, irmãos, corramos, batalhemos em um nome do Senhor, e Deus vingará. Deus vingará. Ele irá se levantar para socorrer a sua igreja, Ele vai fazer a sua igreja crescer, e Ele vai vingar a todos os seus inimigos. Na verdade, a cruz do Calvário já mostrou que os dias dos nossos inimigos estão contados. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.